a gente fala assim, por exemplo, você tem que se sentir realizado no trabalho, isso vamos dizer assim, é um quesito fundamental para a pessoa ter aquela sensação de bem-estar? Solange, conta para nós. Sim, a gente precisa estar realizado no trabalho para que a gente possa estar construindo a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. Não tem como eu estar realizado somente no trabalho e não estar na vida pessoal. Eu preciso ter um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, né? E no trabalho, estando realizado, a gente busca aí sempre estar fazendo coisas que nós gostamos, tentando o máximo possível se aproximar do nosso propósito, das coisas que nós gostamos. Então, estar realizado é fundamental para manter um equilíbrio mental, um equilíbrio de vida, de saúde mental também. Entendi. Agora, assim, por exemplo, tem muitas pessoas que, claro, elas trabalham naquilo que elas sonharam, que elas queriam, né, que elas batalharam e tal. Mas tem algumas pessoas, né, Solange, que elas não trabalham naquilo que elas realmente sonhavam, mas que por necessidade agora estão trabalhando em alguma coisa, graças a Deus, né? Mas é possível, ainda assim, dentro de tudo isso, encontrar um propósito? É sim. A gente sempre diz que nós temos metas, devemos alcançar as pequenas metas, né? Os pequenos objetivos. Então, muitas vezes a gente não está trabalhando exatamente naquilo que nós gostaríamos de estar, mas nós precisamos, dentro desse momento da vida que estamos, encontrar um propósito, né? Seja ele uma realização momentânea para poder alcançar o sucesso naquilo que eu espero, seja estar provendo o futuro da minha família, as necessidades que estão em jogo nesse momento. Então, o trabalho, ele pode ser melhor para a pessoa a partir do momento que ela desconstrói alguns pensamentos, né? Que são disfuncionais. Então, eu preciso olhar para esse momento da minha vida, esclarecendo os meus futuros objetivos com este trabalho que eu estou agora. Eu posso, a longo prazo, fazer cursos de capacitação, me esforçar em algumas áreas que eu não tenho ainda domínio para chegar até onde eu desejo, até onde é o meu propósito, né? Entendi. Aí nós temos também aquelas pessoas que elas são, não sei se é essa palavra, mas viciadas em trabalho. Aquela pessoa que é 24 horas por dia, se o dia tivesse algumas horas a mais, ela estaria trabalhando também. Está sempre disponível, está sempre isso, está sempre aquilo. Esse excesso de trabalho também há um contraponto. Tudo que é demais é sobra, Solange. Exatamente. A gente sempre diz que uma vida ocupada demais tem algo que a gente precisa observar e trabalhar, né? Muitas vezes as pessoas que têm o vício em trabalho, elas têm um determinado tipo de transtorno mesmo, né? Um transtorno mental, transtorno obsessivo compulsivo, muitas vezes, onde o trabalho se torna uma obsessão. E é necessário para essa pessoa, ela tem pensamentos distorcidos, né, disfuncionais, que ela acredita que trabalhando em excesso ela está fazendo o melhor. Mas a gente sabe que isso gera doenças crônicas como estresse crônico, pode gerar quadros depressivos, quadros de ansiedade e até síndrome de burnout. Que aí entramos em outros assuntos, né, que são relacionados ao trabalho, ao excesso de trabalho. Então, o que é correto, o que seria 100% correto, seria o equilíbrio. Termos uma vida saudável, né? Um trabalho onde eu consiga colocar limites de horário, onde eu consiga limitar, saber dizer não, a autoconfiança com relação ao meu trabalho, para que eu não precise ficar em excesso fazendo, aprender a delegar algumas funções. Então, tudo isso, nós dentro da psicologia auxiliamos o paciente que chega com um quadro de workaholic, por exemplo, para poder observar essas dificuldades que ele está tendo. Porque para ele é natural, é normal ele fazer isso. Então, ele não percebe que ele está em excesso. Mas aí a gente tem o quadro que vem emocional, uma irritabilidade muito grande, uma dificuldade com cansaço, com fadiga, que geralmente vem associado a isso. Principalmente pensando no mundo que a gente está hoje, onde a gente leva o telefone, o e-mail, tudo está dentro do telefone, tudo está dentro daquele momento. E as pessoas que trabalham em excesso, como workaholics, eles têm a necessidade de não deixar para depois uma resposta. Se tem um e-mail, é agora, à noite, madrugada, o telefone está tocando. Nossa. Então, isso se torna realmente um transtorno mental. E nessa hora, o corpo, ele te faz de um jeito ou de outro parar. Exatamente. Aí vem as questões físicas, muitas vezes, aí, né? Se você não quer parar por bem, o corpo fala, não vai parar? Então, você vai parar. Aí a pessoa entra em quadros, muitas vezes, que
poderiam ter sido evitados se tivesse dosado tudo isso. Exatamente. A gente tem quadros de hipertensão, como eu falei, quadros de depressão e outros emocionais, mas também a gente tem quadros físicos que são por conta dessa carga de trabalho excessivo. Uhum. Aí as donas de casa estão olhando agora e falam assim, então essa entrevista não é pra mim, né? Porque eu sou dona de casa. Eu falei no começo do programa que dona de casa trabalha às vezes em dobro, muito mais. Por quê? Porque ela tem que dar um suporte, porque, vamos dizer, uma família tem a esposa lá, o marido trabalha fora, os filhos trabalham fora, aí ela que está lá. É ela que dá esse suporte para que o marido possa trabalhar fora, para que os filhos possam trabalhar fora. E ela trabalha muitas vezes mais do que o dobro, né? Trabalha sim. Trabalha e trabalha muito, né? Uhum. Se a gente vê hoje muitas mães, muitas mulheres que chegam para nós, chegam com uma carga de estresse emocional muito grande. Uhum. Porque para quem está de fora pode olhar assim e falar assim, mas ela fica em casa. Mas ela é quem cuida da alimentação da família, ela é quem cuida da roupa, ela é quem cuida do calçado, ela é quem se preocupa com o bem-estar, seja para marcar uma consulta médica. Eu falo que além de cuidar da casa, elas são secretárias, elas são psicólogas, entre aspas, muitas vezes, que ouvem tudo ali. E muitas vezes elas não têm o olhar para elas, né? A gente brinca que elas chegam falando assim, eu virei psicóloga do meu filho, eu virei tal profissão, né? Eu fiz tal coisa e ninguém me dá valor. Aí a gente vem com a psicoeducação, ensinando ela também a olhar para o valor dela. E isso é muito importante. A partir do momento que eu valorizo aquilo que eu faço dentro da casa, eu consigo mostrar para os outros também o meu valor, né? Uhum. Então precisa que a gente olhe, que elas também se olhem com esse amor de... graças ao que eu estou fazendo, a minha família está construindo o futuro delas. Muitas vezes os filhos trabalhando, o esposo que provê financeiramente. Mas sem o cuidado da casa, também não seria tão bom o trabalho dele lá fora, né? Com certeza, é isso aí. Aí nós temos também, graças a Deus, a maioria, nós temos um ambiente legal de trabalho, né? Não sei como é que é na sua empresa, né? Enfim, temos. Mas tem pessoas também que reclamam bastante na rede social do ambiente de trabalho, sabe? Falam assim, não é um ambiente tão legal, um ambiente tóxico, um ambiente que tem muita fofoca, um ambiente que tem isso, que tem aquilo. Como que a pessoa, se ela quer estar bem no seu trabalho, como que ela faz para ela se blindar, digamos assim, dessas coisas todas e tocar a vida? Vários desafios, né? Esses desafios a gente sempre orienta, né? Primeiro eu preciso observar se esse ambiente ele está sendo adequado para mim. A partir do momento que eu vejo que esse ambiente não é adequado para mim, eu vou estar buscando estratégias para melhorar esse ambiente. Seja uma conversa com os subordinados ou diretamente com a pessoa que está fazendo determinada situação de fofoca, tendo uma comunicação clara e assertiva, não entrando muitas vezes nessa onda de eu vou também falar e fazer, sem chegar à pessoa que deve se reportar ao supervisor, ao administrador ou coisas assim. Mas também olhar para esse ambiente pensando se esse ambiente é um ambiente saudável ou não e o que eu posso fazer para sair dele no futuro. Ele é um ambiente momentâneo. Então, se ele não está me fazendo bem, qual é a minha condição hoje de buscar um novo trabalho, de buscar uma nova experiência, se eu tenho a capacitação necessária, o que eu posso estar fazendo. E também, em muitos casos, olhar para nós. Porque muitas vezes o que está acontecendo é uma interpretação errada das questões que estão sendo debatidas ali ou envolvidas. Porque muitas vezes nós não percebemos o quanto nós estamos doentes e naquele ambiente. E tudo que acontece ao redor se torna um desafio maior. Então, se eu estou num momento que a minha saúde mental está fragilizada, se eu estou num quadro de ansiedade, num quadro de estresse, qualquer situação ao meu redor que seria pequena se torna muito grande. Um desafio maior ainda para quem está ali lidando. Então, seria importante nós fazermos sempre essa comparação, o que é meu e o que é do ambiente. Muitas vezes são questões nossas que precisam ser trabalhadas. E, claro, muitas empresas precisam observar melhor o clima organizacional, a cultura organizacional, para que se tenha um melhor desempenho dos funcionários. O funcionário que se sente realizado, o colaborador que se sente bem dentro da empresa, ele trabalha com maior produtividade, maior criatividade, melhor autoconfiança,
E isso, tendo uma melhor autoconfiança, vai gerar uma melhor autoestima e os resultados desse colaborador vão ser muito melhores. Com certeza, é isso aí, que maravilha. E daí a gente também tem o quê? Os dias que tem que ter o ócio também, né? O descanso do trabalhador. Hoje é um dia desse, né? Muitos trabalhadores estão aí assistindo o nosso Vitrine Revista tranquilamente, descansando no sofá. Isso é importante também, né, Solange? É o que a gente fala assim, é o mais importante. E a gente muitas vezes não dá valor a esse momento. Muitas vezes a gente acha que ficar parado, ficar no ócio é ruim. A nossa sociedade, a forma cultural como nós estamos vivendo hoje, coloca que nós devemos trabalhar em tempo integral. E isso é errado. Porque o seu corpo precisa de descanso, o seu cérebro precisa de descanso, você precisa do ócio para se manter positivamente bem, para você conseguir manter, por exemplo, o restante da tua semana de trabalho, para dar esse descanso merecido, vamos dizer assim, para todo o funcionamento, seja emocional, cognitivo. Então, nós precisamos desses momentos para observar também a nossa família, ter momentos ali com os nossos filhos. A gente precisa também pensar nisso. O quanto nós estamos trazendo para eles, pensando no futuro trabalho deles, a importância de trabalhar, mas também a importância de ter um momento dedicado a ele, a cuidar de si mesmo, a cuidar da saúde. Na reportagem anterior, a gente falou de alimentação, né? O quanto a alimentação está prejudicada nos dias atuais. E isso tem muito a ver com a questão do trabalho. Antigamente, nós tínhamos nossas mães que necessariamente ficavam em casa e faziam todo um cuidado. E muitas mães hoje fazem isso, né? E graças a Deus, quem pode ter elas para fazer. Mas a gente sabe que hoje, com a rotina que nós estamos, de trabalho em excesso, acaba prejudicando outras áreas, né? Os nossos filhos, a questão comportamental, todas essas demandas se tornam necessárias olhar para o ócio, olhar para aquele momento onde eu posso estar fora do trabalho também, né? Ter o nosso limite em relação ao trabalho. Com certeza, que maravilha, hein, gente? É isso aí, são dicas aí para todos vocês. Inclusive, depois você assistindo aqui a nossa reportagem, a nossa entrevista, fala assim, tem que mandar essa entrevista para fulano, para ciclano. Depois lá no nosso portal tarobanews.com vai estar tudo no tintim por tintim para você também compartilhar nas redes sociais. Por falar em redes sociais, qual que é o seu Instagram, minha linda, para o pessoal te seguir também? Tá ótimo. Meu Instagram é @SolangeNeuroPsi e da clínica, a Iluminari, é @Iluminari Centro Integrado, onde nós trabalhamos com a psicologia cognitiva, a neuropsicologia e outras abordagens, né? E neuropsicopedagogia para a gente poder auxiliar os pacientes que chegam para nós com essas demandas também. Perfeito, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima, viu? Obrigada.